Olá, turma. Tudo bem com vocês? Beleza? Eu hoje vou tentar um novo método aqui, que eu vim discutindo com alguns professores, apenas para a gente ter um momento também que a gente possa fazer alguns exercícios juntos. Essa aula se pretende um pouco mais curta, mas para a gente poder acompanhar como a gente faz alguns exercícios dentro de sala. Uma outra questão também é que na aula da redação eu acabo comentando os textos, sempre com vocês, mas não fazemos aquilo que é tão importante e a gente aprende nas faculdades de língua portuguesa, de letras, né? Para a gente fazer o texto guiado, né? Uma leitura juntos aqui. Então, eu vou tentar fazer essa leitura e resolver as atividades de redação com vocês aí. Tá legal? Espero que esteja correndo tudo bem. Não dá para eu ter uma visão perfeita, mas vamos lá então. Bem, estamos falando aqui do capítulo 11, tá legal? Sobre mini conto e predicado verbal, verbo nominal. Hoje ficaremos somente na estrutura do mini conto, tá? Sobre o conteúdo de redação. Não entraremos aí no conteúdo do verbo nominal, do predicado verbo nominal, porque é um conteúdo um pouco mais puxado aí da língua portuguesa e eu prefiro deixar para depois do recesso, para a gente começar aí com todo o gás, tá legal? Então vamos lá. Uma história puxa a outra. Você já passeou por uma ponte repleta de cadeados? Em várias cidades do mundo, há locais em que as pessoas gostam de pendurar cadeados do amor. Conta-se que a prática começou há mais de 100 anos, durante a Primeira Guerra Mundial. Na Sérvia, os jovens Helja e Nádia se apaixonaram e firmaram um compromisso de noivado, mas o jovem foi para a batalha e se apaixonou por outra mulher. Nádia ficou tão triste que adoeceu e morreu. As outras moças da cidade correram para a ponte Most, não sei pronunciar, Lujbav, tá? Onde os jovens se conheceram, e penduraram nas grades cadeados de ferro para prender o seu amor para sempre. Eita! Em Berlim, o ritual pode custar cerca de 35 euros em multa. Em Veneza, cerca de 3.000 euros. Gente, só para vocês saberem, o euro aí vale na cotação atual umas 4, 5 vezes o real. Então, 3.000 euros seria quase 15 mil reais, tá legal? Os cadeados desgastam as pontes com seu peso e a sua ferrugem, mas não deixam de ser um gesto poético. Quem pendura um cadeado joga a chave bem longe e deseja que seu amor seja eterno. O livro, como sempre, vem trazendo algumas provocações aí que eu quero que vocês respondam na mente de vocês, tá legal? Quem olha para um simples cadeado não consegue imaginar que haja uma história tão significativa por trás dele. Você possui ou usa algum objeto que seja o símbolo de algum momento especial? Eu particularmente possuo. Eu trouxe aqui apenas para mostrar para vocês isso aqui que talvez vocês nem venham saber o que que é, mas é um lugar para guardar guardanapo, um guardanapo de pano, né? Muito antigo, e quem me deu foi minha avó Gabriela, que faleceu, e eu amava muito a minha avó, então é uma coisa que eu guardo, né? Uma lembrança afetiva, tá legal? Bem, acredita que objetos têm o poder de representar grandes histórias? O que é que vocês acham? Aparentemente, sem dúvida, né, gente? Os objetos são marcados aí e marcam a nossa história de diversas formas, né? Para você, qual a importância de se cultivar a memória? Queria tanto poder discutir isso com vocês, mas aqui estando, a gente sabe que sem a gente ter a nossa memória, sem olhar para o nosso passado histórico, né, pelo que nós passamos, nós acabamos o quê? Infelizmente cometendo erros que cometemos ontem no amanhã também, né? Ok? Bem, vamos agora ao nosso mini conto. Conto de fadas às avessas. Com o beijo do príncipe, ela apenas dormiu. Sonhou que vivia em um castelo de gelo, tinha 7 amiguinhos e uma galinha que botava ovos de ouro. Pegou a capa vermelha, mirou-se uma última vez no espelho. Ainda era uma princesa, ainda era mais bela. Sabia que tinha um baile importante para ir. Desceu pelo pé de feijão e foi pelo caminho do rio, mais longo. Parou apenas para apreciar uma rosa vermelha. Pensou em apanhá-la como lembrança do seu descobrir. Mas se foi. Seguiu pela estrada amarela e lá chegou. Eram 3 casas. Uma de palha, uma de madeira, outra de tijolos. Qual seria? Acabou na casa de doces. Bateu. Toque, toque. A chave está debaixo do tapete, foi a resposta. Uma xícara veio recebê-la. E também um relógio e um castiçal. Tomou a sopa do primeiro prato, muito fria.
Do segundo, muito quente. Por fim, encarou a sopa de ervilhas, mas o caroço incomodava. Foi explorar a ala oeste e chegou a uma torre, tão alta, tão fria, clara como a neve e vigiada por um dragão. Olhou para o lado, um sapo brincava com uma bola. Olhou para o outro, um coelho branco corria em volta de um relógio. Como ela poderia ficar ali? Como ela podia ficar ali? Lançou seus cabelos pela janela e fugiu para sempre. Por sorte, encontrou-se com a fada azul, que lhe concedeu 3 desejos, mas ela só queria uma maçã. Mordeu, se engasgou e acabou acordando de vez. Ufa! Olha só, gente. Essa é uma história da Kelly Nayara Rosário, tá? E foi feita especialmente para essa obra. E como o próprio título já diz, a gente nunca pode deixar de analisar os nossos títulos, tá? Porque eles já dizem muita coisa para nós de um texto. É um conto de fada às avessas, provavelmente um conto de fada ao contrário. Eu não vou me demorar muito comentando esse texto, porque eu acho que as próprias atividades vão fazer com que a gente faça um bom comentário sobre ele, tá? Então, peguem a apostila de vocês e vamos fazê-la juntos aqui? Vamos lá. Atividades. O título do texto é Conto de Fada às Avessas. O que se espera de uma narrativa cujo título é Conto de Fadas? Gente, essa respostinha aqui é uma resposta pessoal, tá? Mas, obviamente, a gente pode colocar algumas questões. Quando a gente evoca um conto de fadas, a gente espera uma transformação milagrosa que normalmente represente um final feliz, tá? Então, se vocês precisarem voltar esse vídeo, pausar e olhar novamente, eu vou falar os gabaritos dessa forma, tá? Então, aqui é uma resposta pessoal, mas que vale a pena a gente lembrar que quando a gente fala de conto de fadas, a gente está esperando uma transformação, uma coisa milagrosa que acabe oferecendo aí um final feliz, tá legal? Que sentido a expressão às avessas acrescenta essa história? Olha, ótimo, essa resposta também é pessoal, mas vale uma sugestão de gabarito aí, que seria justamente aquilo que eu comecei a falar com vocês, né? Essa expressão às avessas acaba antecipando para nós, leitores, uma ideia de que a história não seguirá o seu curso tradicional, né? É uma história ao contrário, tá certo? Até quando tem expressão de uma música também que fala assim, te amando pelo avesso, né? Quando a gente ama alguém pelo avesso, na verdade a gente está odiando essa pessoa, tá certo? Então essa história ela é um pouco ao contrário dos contos de fadas tradicionais que nós conhecemos. Questão 2. O fato de que a história, que recurso chama a atenção na construção desse conto? Olha, o que nós podemos lembrar já é que o interessante é um caráter aí de mescla, né? Essa história foi construída a partir de várias outras histórias, de vários outros elementos tradicionais que acabaram se reunindo ali e gerando um novo significado. Então não esqueçam de falar que é uma espécie de colcha de retalhos inspiradas aí em outros contos de fadas. A gente pode lembrar, acho que de Joãozinho e Maria, Branca de Neve, né? A questão da maçã. Tá legal? E aí, misturando alguns elementos desses diversos contos, né, de fadas que a gente conhece pela tradição, a gente criou um novo e pôde criar novos significados. Tá legal? A personagem central do conto é uma princesa. Que aspectos de sua caracterização coincidem com as histórias tradicionais de princesas? Bem, trata-se de uma princesa mesmo. Ela vive no castelo, né? Já foi beijada por um príncipe e sempre se vê bela diante do espelho, né? Então, é uma princesa que vive num castelo, tá? Elaborem a respostinha de vocês, tá? Foi beijada por um príncipe e sempre se vê bela em frente ao espelho. E que aspectos aí na letra B se afastam? A diferença das princesas tradicionais é que essa princesa ela é destemida, ou seja, ela é muito corajosa, né, e independente.
ela busca, ela parte atrás de seus sonhos aí e ela se salva sozinha, né? Sem a ajuda de um príncipe. Quem a ajuda, na verdade, é uma fada e não um príncipe, tá certo? Então há um elemento aí de subversão nessa história. Essa princesa é um pouco diferente, não é aquela que fica dependente do príncipe para seguir sua história, tá bom? Questão 4. Considere o trecho. Pegou a capa vermelha, mirou-se uma última vez no espelho, ainda era uma princesa, ainda era mais bela. Letra A. O trecho não descreve a princesa como uma menina bela, mas como a mais bela. Porque esse superlativo é importante na caracterização da princesa. Bem, gente, o que é um elemento superlativo? O elemento superlativo é aquele que destaca alguma coisa, que acrescenta. Então, acho que eu falei com vocês, né? Quando uma pessoa é magra, qual seria o superlativo de magra? Magérrima. Qual o superlativo de uma pessoa que a gente fala assim, a pessoa é pobre? Qual seria o superlativo? Paupérrima, tá bom? Significa muito pobre. Nesse superlativo aí, o que acontece? Essa menina não era só bela, tá? Ela era mais bela. Então, a ideia desse superlativo nessa caracterização está justamente aí para tornar essa princesa especial e única. Alguém acima da média, do comum, né? Que acaba colocando-a aí numa posição de superioridade em relação às demais moças, tá legal? A noção de destaque em relação às outras moças, tá? Bem, letra B. No conto tradicional, a princesa não se olha no espelho, apenas a rainha. Por que essa ação é importante para a personagem desse mini conto? Olha, ao olhar para esse espelho, como normalmente nas histórias tradicionais, né, só faz a rainha, essa princesa tomou contato com as suas características perenes. O que é perene, gente? Perene é o diferente de intermitente, né? Um rio perene é um rio que nunca seca. Um rio intermitente é aquele rio que em certas épocas do ano ele vai secar, tá? As características perenes dessa princesa aí, quais são? Ela era princesa e a mais bela. A partir desse gesto de se olhar no espelho, ela pôde ter contato com essas características perenes dela que acabaram ajudando na sua autoconfiança para que ela seguisse a sua jornada, tá? Questão 5. Na frase, eram 3 casas, uma de palha, uma de madeira e outra de tijolos. Qual seria? Acabou na casa de doces. Vamos lá, letra A. Qual seria o sentido do verbo acabar? Eliminar? Por fim, finalizar, suprimir. O que é que vocês acham aí? Bem, ela não eliminou a casa de doces, né? Ela não colocou fim à casa de doces e ela não suprimiu a casa de doces. Ela finalizou a sua jornada ali na casa de doces. Qual a transitividade do verbo nessa frase? Acabou na casa de doces. Esse verbo em questão aqui, ele é um verbo intransitivo, ou seja, todo o seu sentido está completo nele mesmo, não é necessário que ele tenha um complemento verbal. Mas tio, Rafael, o que é isso aqui? Né? Na casa de doces, nada mais se trata do que um adjunto, tá legal? No caso aí em questão, seria um adjunto adverbial de lugar, que está apontando para nós aonde ela acabou, aonde ela foi parar. Mas não se preocupem com isso aqui nesse momento não, tá? O importante é lembrar que esse acabou é um verbo intransitivo, tá legal? Ok? Bem, se em vez de usar a palavra na, que seria a preposição em, mais o artigo definido feminino singular a, fosse empregada a preposição com, haveria alteração do sentido na expressão acabou com a casa de doces. Nossa, vejam, estamos trabalhando aqui com semântica, né? É diferente. Ela acabou aqui na casa de doces, ou seja, ela finalizou sua jornada lá na casa de doces, ela parou lá. Agora, acabou com a casa de doces é bem diferente, né? Qual é o sentido?
Ela acabou no sentido de destruir, né? Haveria diferença na transitividade do verbo? Vamos com calma então, né? Aliás, sim, haveria alteração. Ah, sim, ela acabou no sentido de destruir, eliminar, até mesmo suprimir. Tá legal? Ela acabou, ela destruiu, ela detonou a casa de doces. Agora a letra D. Olha, haveria diferença na transitividade do verbo? Haveria sim, gente, haveria uma alteração aí nessa transitividade. Por quê? Na verdade, esse verbo aqui acabou, ele deixou de ser, como era aqui, um verbo intransitivo e passou a ser um verbo transitivo indireto. Por quê? Acabou com a casa de doces. Acabou, a gente faz a perguntinha, acabou com o quê? Nesse caso aqui. Acabou com o quê? Ou seja, isso aqui é um complemento. Assim sendo, é um objeto indireto. Por que indireto, Rafael? Porque com é uma preposição que está ligando o nosso sujeito, ó, o primeiro termo aqui, com esse termo final. Tá legal? Desculpem. E ao fazer essa ligação mediada pela preposição com, e sendo esse verbo um verbo transitivo indireto, a gente vai ter aqui um objeto indireto, tá? Ok? Questão 6. No trecho a seguir, as ações da personagem foram colocadas em uma gradação crescente. Observe, tomou a sopa do primeiro prato, muito fria, no segundo, muito quente. Por fim, encarou a sopa de ervilhas, mas o caroço incomodava. Que palavras demarcam no texto essa gradação? Olha, gente, só explicar para vocês essa figura de linguagem rapidamente, por isso que é bom a gente fazer exercício juntos. Gradação é uma figura de linguagem que demarca expressões que assinalam a progressão do texto, tá? Então, quais são os elementos aqui, quais expressões que assinalam essa utilização da progressão no texto? Ela tomou a sopa do primeiro prato, tá? Ela estava muito fria. Aí depois tomou a do segundo. Ela poderia continuar essa gradação falando, tomou do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, tá? Isso assinala uma progressão, uma ideia de ação que está sendo executada ali no texto. Tá legal? Então, que palavras que demarcam essa gradação? Primeiro e segundo. Leia devagar as palavras grifadas no trecho a seguir. Como ela podia ficar ali? Como ela podia ficar ali? Lançou. Como ela podia ficar ali? Lançou seus cabelos pela janela e fugiu para sempre. Ao aproximar as palavras como e ela, que outra palavra da língua foi evocada? Ah, gente, olha que belezinha. Como ela, como mais ela, muito próximas aqui, a gente acaba lembrando de uma coisa que eu gosto muito, que é moela. Provavelmente vocês não gostam, mas talvez os pais de vocês gostem. Moela, como ela, né? Como ela poderia ficar ali, tá? Essa outra palavra, então, aqui é moela. Letra B. Como o texto poderia ser reescrito para evitar esse jogo de palavras? Olha, gente, é importante vocês saberem aqui que esse caso de jogo de palavras que deu um significado outro, que não é o que a gente queria, a gente chama de cacofonia, tá? É quando a gente fala uma coisa como ela. A gente está falando moela ou está falando como ela, né? Então, cacofonia é a utilização dos sons ali que não caem muito bem numa frase, tá? E essa resposta aqui fica aí também como uma resposta pessoal, mas ela poderia ser assim: como poderia ficar ali? Ou, vamos ver, poderia ela ficar ali, tá? São apenas algumas opções de respostas aí. Eu espero que vocês entendam. A gente vai continuar tendo aula, vocês vão me ver no quadro, tudo pra gente explicar a teoria, mas se der certo essa aula aqui, que eu não sei se está dando, é realmente um teste,
eu de vez em quando eu pretendo fazer algumas coisas assim com vocês, tá legal? Para que a gente possa resolver os exercícios juntos, tá legal? Não fiquem falando que minha letra é feia, não, que eu sei que é horrorosa. E eu sei também que dessa vez vocês não terão esse exercício de casa para fazer, é apenas completar isso aí. O gabarito está no vídeo, tá? Mas espero que vocês tenham gostado e que tenha sido legal. Vou tentar aparecer aqui para a gente se ver. Não deu. Tchau, gente. Até mais. Valeu.